Oi, gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui hoje acompanhado por você. Quando você vê essa cadeira vazia, quando eu olho para ela, eu estou olhando para cada um de vocês, para cada uma dessas pessoas queridas e lindas que são parte da Terceira Batista. Eu entendo a igreja como se ela fosse um corpo, e a Bíblia também diz assim. E quando eu olho para cada um de vocês, eu vou para Isaías capítulo 43, no versículo 4, quando o Senhor diz assim: você é precioso para mim, você é muito honrado à minha vista, e eu te amo muito. Quando o Senhor fala isso, quando Ele diz que você é precioso, Ele está olhando para tudo aquilo que você significa na Terceira Igreja Batista. E essa cadeira é a sua cadeira. Aquilo que você faz, aquilo que você, o seu ministério, o seu trabalho, a sua presença, as suas ações nessa igreja, fazem um diferencial muito grande. E eu quero chamar você para sentar aqui, eu quero chamar você para sentar comigo aqui hoje. Mas como você não pode, eu quero chamar uma pessoa que ela representa todos nós. Você conhece essa pessoinha? Pois é, esse é meu querido irmão Antônio, o nosso querido Antônio, aquele que eu brinco que, se você nem precisa me conhecer na Terceira Batista, se você conhecer o irmão Antônio, você já está bem demais. Irmão Antônio, que alegria, o irmão representa cada um de nós nesse momento, e esse texto fala de como nós somos preciosos para Deus, como cada um de nós é precioso, o seu ministério, o seu trabalho, a sua presença, a sua contribuição, aquilo que você é aqui na Terceira Batista faz uma diferença muito grande. Como o texto diz, você é precioso, o Senhor é precioso, irmão, e eu fico muito feliz de caminhar há tantos anos com o irmão. Agora, qual é a sua alegria, irmão Antônio, em servir a Deus na Terceira Igreja Batista? Para mim é muita alegria estar servindo na Terceira Igreja, uma igreja amorosa, uma igreja que leva a palavra por vários lugares, em todos os lugares, de todas as formas. Amém. É muita alegria para mim, e eu me sinto um privilegiado de estar servindo a Deus aqui por 37 anos. Para mim é um grande prazer. 37 é uma vida, né? É uma vida. É quase a minha idade. Que bom, que bom. O senhor sempre teve muitos ministérios nessa igreja e a gente fica muito feliz por isso, né? Como a Bíblia diz, o senhor é um daqueles preciosos, né? E nesse momento o senhor representa cada um de nós. Amém. Muito bom a gente estar aí, podendo andar 27 anos juntos, né? 37 aqui na Terceira Batista. E 27 nós dois juntos. E 27 nós dois juntos, né? E que benção, né? Amém. Que bom que a gente está junto, né? Vontade agora é pular no seu pescoço e dar um abraço, mas eu vou esperar um pouquinho mais, né? A gente tem tempo para isso. A gente tem tempo para isso. Você é precioso para Deus, você é precioso para a Terceira Batista. O que você faz é um diferencial aqui nessa casa. Deus te abençoe. Descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
Vamos adorar ao Senhor, declarar a unção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, amém? Aleluia. Descerá sobre mim a unção do Senhor. Sinto em mim fogo consumidor já arder. Vou pedir, vou buscar, vou sonhar, conquistar, derramar minha vida no altar e te adorar. Corro para ti, vou viver só pra Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar. Eu corro para ti, vou viver só pra Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Descerá sobre mim a unção do Senhor. Sinto em mim fogo consumidor já arder. Vou pedir, vou buscar, vou sonhar, conquistar, derramar minha vida no altar e te adorar. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar. Eu corro para ti, vou viver só pra Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar. Eu corro para ti, vou viver só pra Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar. Eu corro para ti, vou viver só pra Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo pra sempre. Tu és lindo pra sempre. Tu és santo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador.
perdoador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado ele levou todo o peso, toda a dor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Aleluia! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Pra sempre, pra sempre. Seja exaltado Deus, seja engrandecido Deus. Pra sempre ele vive. Ele ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou pra sempre. Pra sempre adorado, adorado é. Ressuscitou, ressuscitou. E ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Olá, querido. A minha palavra para você hoje é uma palavra de esperança. Sim, esperança. Nós podemos continuar crendo, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Aleluia! Não tem nada que seja impossível para Ele. Por isso, independente daquilo que você tenha vivido, não perca a tua esperança. Eu quero ter uma palavra de oração com você, entregando a sua vida nas mãos de Deus e entregando o seu coração nas mãos de Deus, para que Ele possa ressuscitar sonhos, ressuscitar fé, ressuscitar esperança, e para que você possa viver um tempo diferenciado a partir desse domingo, um tempo de ousadia, um tempo de uma vida que faça a diferença, um tempo em que as tuas atitudes possam demonstrar o cuidado e a esperança que você continua tendo em Deus. Vamos orar? Fecha aí os seus olhos. Pai, eu quero louvar o Teu nome, porque o Senhor é Deus grande, poderoso e Deus bom. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nada pode vencê-lo. O Senhor é um Deus que criou os céus e a terra. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E quero te agradecer, Deus, porque há um plano no coração do Senhor para essa pessoa que está me assistindo. Há um propósito no teu coração para ela, independentemente das lutas que ela tem passado. O Senhor é Deus que pode tomá-la, e creio que está fazendo isso nesse momento nas suas mãos, e creio que o Senhor pode fazer tudo novo nessa semana. Por isso, Pai, que a tua presença possa invadir cada casa, cada pessoa que está assistindo no celular, cada pessoa que está assistindo pela TV, onde quer que esse culto chegue. Eu oro para que a tua presença possa gerar paz, a paz que ultrapassa todo o entendimento, a paz que só o Senhor pode dar, que a sua presença possa gerar vida, esperança, cura, milagres, que o Senhor possa gerar algo novo em cada coração. E Deus, se alguém que está me assistindo, por algum motivo tinha perdido a fé, perdido a esperança, que o Senhor com a tua presença possa alcançá-lo e fazer dele uma pessoa transformada, uma pessoa viva, que acredite mais e mais e que possa ouvir a sua voz nesse dia, porque o Senhor é Deus que fala ao nosso coração, que transforma a nossa vida, e o Senhor é Deus que nos faz novo. Quando tudo parece perdido, o Senhor vai lá e transforma. O Senhor é aquele que venceu a morte, e não há impossíveis para o Senhor. Por isso, Deus, alcança cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Quero ler com você também um texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Abra aí sua Bíblia, ou acompanhe comigo a leitura. Salomão escreve algo interessante nesse texto, e eu queria que você pudesse refletir comigo nele. O texto diz assim, Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A primeira preocupação de Salomão é que as finanças dele e as finanças daquele que estivesse lendo esse provérbio pudesse honrar a Deus, de maneira que tudo aquilo que Deus tem nos dado possa glorificar ao nome dele. Nós glorificamos a Deus com as nossas finanças, nós glorificamos a Deus com os nossos recursos, dependendo da maneira que nós administramos ele. Por isso, eu queria que você pudesse primeiro agradecer a Deus pelo cuidado dele, pela provisão dele na sua casa e na sua vida. E depois você pudesse consagrar a Deus tudo aquilo que ele tem te dado, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. E tudo que nós temos precisa ser administrado de maneira que o nome dele seja exaltado. Então, na vida de cada pessoa, na vida de cada familiar, na vida de cada vizinho, na vida de cada missionário que é alcançado através dessa igreja, na Ásia, na África, em tantos lugares, na vida dessa igreja, na vida dos irmãos dessa igreja, enfim, na vida de todas as pessoas, nós podemos administrar os nossos recursos, glorificando a Deus. Vamos orar mais uma vez? Eu quero orar agradecendo a Deus primeiro, porque Ele tem cuidado de você. E segundo, porque você pode, através desse cuidado, glorificá-lo. Se você puder, como nós temos dito constantemente, entregar o seu dízimo e a tua oferta,
Aqui na tela sua vai aparecer o número da conta, caso seja mais prático, mais fácil para você. Ou se você quiser trazer, na secretaria da igreja, ela está aberta, no horário comercial. Mas lembrando, se você puder, nós temos cuidado de muitas pessoas, através de tudo aquilo que nós temos feito, através dos alimentos, enfim, de tantas maneiras essa igreja tem cuidado de vidas. E tenho certeza que através da sua vida isso tem acontecido também. Vamos orar ao nosso Deus, louvando a Ele por tudo que Ele tem dado. E depois nós vamos exaltá-lo com uma canção linda de adoração também. Pai, nós exaltamos mais uma vez o Teu nome em oração, porque o Senhor é o Deus da provisão. Em tempos tão difíceis, o Senhor tem dado a provisão para cada casa, para cada um de nós. Tudo que nós temos, ó Deus, é do Senhor, porque o Senhor nos dá para nós administrarmos. E o Senhor tem cuidado de nós, eu tenho certeza disso. Por isso, Pai, eu te agradeço pela Tua provisão na vida de cada pessoa que está me assistindo. Quero pedir que o Senhor multiplique o Teu cuidado sobre essas casas, que a Tua provisão seja sobre elas e que dia após dia o cuidado com a administração das nossas finanças seja feito de maneira que a gente possa honrar ao Senhor com tudo que nós temos feito, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a Tua bênção e o Teu cuidado se renove sobre cada casa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao nosso Deus, exalte a Ele com alegria pelo cuidado dEle na sua vida. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor
Oi, gente linda do meu coração, que bom estarmos juntos, que bom, saudade de vocês, quanto tempo a gente não se via, né? Meu Deus. Gente, que momento gostoso que nós estamos tendo hoje, né? Músicas lindas, como é gostoso nós podermos adorar ao Senhor, celebrar a Ele. Eu quero chamar você para nós pensarmos juntos numa palavra, num texto da Bíblia, muito, muito interessante. E eu tenho ouvido, tenho conversado com muitas pessoas, com certeza vocês também têm conversado, todos nós temos conversado com muitas pessoas. E algumas pessoas, elas não têm sabido lidar com esse momento, e elas têm sido afetadas de uma forma muito, eu diria, perigosa, por esse tempo estranho que nós estamos passando. E aí, Deus me levou para um texto lá em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 14 até o 18. E eu quero pensar com você nesse texto, porque esse texto ele fala algumas coisas muito profundas. E eu quero pensar nesta ideia: eu, Deus e as lutas. Ou talvez poderíamos dizer, eu, as lutas e Deus. Coloca aí como você achar melhor. E aí em Malaquias capítulo 3, versículo 14 para frente, o texto começa dizendo assim: vocês estão dizendo, alguns estão dizendo, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos aqueles que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E o Senhor escreveu um livro como memorial na sua presença acerca daqueles que o temiam e honravam o seu nome. E o Senhor diz: no dia em que eu agir, esses que me servem serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Meus irmãos, esse texto tem algumas coisas muito profundas e eu quero chamar você para pensar comigo. Mas eu quero começar dizendo que sempre que nós passamos por alguma provação, por alguma situação difícil, nós acabamos descobrindo a duras penas, nos momentos de dificuldade, nós acabamos descobrindo a duras penas como nós estamos em todas as áreas da nossa vida. É interessante. Os momentos difíceis, eles mostram como nós estamos. Aliás, as dificuldades, elas acabam revelando muita coisa, seja na vida emocional, na vida espiritual, na vida familiar. É impressionante como nas lutas, as pessoas então elas mostram como elas estão, porque até por os momentos que não estamos passando dificuldades, a gente meio que camufla, a gente maqueia algumas coisas, e então os momentos de lutas eles são reveladores, digamos assim. E a questão, gente, esse texto diz aqui, a questão não é se eu sou ou não sou cristão, até porque todos nós passamos por lutas, eu e você, as pessoas que são cristãs, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que são de Deus, as pessoas que não são de Deus, as pessoas do bem, as pessoas do mal, todas elas passam por dificuldades. Mas, olhando para a questão espiritual, olhando para as pessoas que são de Deus, se entregaram a Deus, muito sofrimento que a gente vê na vida de algumas pessoas, sabe por quê?
É por causa desse discurso triunfalista, raso, pobre, vazio, que você vê por aí, como sendo discurso de vitória cristã. E esse discurso, que você vê muito por aí, tem feito com que muitas pessoas se apeguem a Deus por causa desse discurso triunfalista. É perigoso isso. Esse famoso, vem para Jesus que você vai ter, vem para Jesus que você vai... Não, meu irmão, vem para Jesus para você ser salvo, perdoado e transformado, ponto. Qualquer outra coisa, além disso, é um lucro maravilhoso. Mas é curioso, porque parece que as pessoas, elas não se entregam a Jesus, ou talvez algumas pelo menos, elas não se entregam a Jesus por causa de Jesus, mas por causa daquilo que Ele pode fazer nelas, por causa daquilo que Ele pode dar para elas. E aí, quando não recebem, se frustram. Mas essa forma de se entregar a Deus, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Sim, esses testemunhos triunfalistas que você vê em alguns grupos religiosos, eles não são bíblicos. Eu fico imaginando se essas pessoas chamassem Jesus para dar um testemunho na igreja delas. Sim, chamassem Jesus. Jesus ia dizer algo do tipo assim: não tem um travesseiro para reclinar minha cabeça. Vixe. Já pensou? Sim. Jesus dizendo: olha, recolham aí algumas espigas para nós fazermos um guisado, porque... Sim, entende agora a diferença que eu estou falando desse discurso triunfalista? Parece que se o próprio Jesus fosse, e outras pessoas da Bíblia, enfim, eu quero pensar com você hoje algumas coisas muito profundas nesse texto, porque esse texto, meus irmãos, ele mostra detalhes do tipo assim: quanto eu sou afetado pelas coisas à minha volta. Como fica a minha vida com Deus? Como fica a sua vida com Deus diante das provações e das lutas, diante das dores? Afinal, como Deus me vê? O livro de Malaquias, gente, esse livro, eu não sei se você percebeu que o Senhor, ele tem uma parte aqui no versículo, eu quero ler para você, versículo 18, diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, que se servem a Deus e não servem. Por que Malaquias aqui está falando, o Senhor está dizendo, vocês verão novamente? Tá. Malaquias, ele foi contemporâneo do Neemias, foi contemporâneo do Esdras, apesar do Esdras estar lá antes no Antigo Testamento, e o Malaquias está aqui no final. Eles foram contemporâneos. E se você lembra muito bem, ali no tempo do Neemias, o povo estava voltando de um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Cativeiro esse por causa de quê mesmo? Por causa do próprio pecado do povo de Deus. E o pecado então abriu uma brecha para que o inimigo viesse e levasse eles como escravo para o outro lugar. Qual é o outro momento? O outro momento foi lá no Êxodo, quando o povo também ficou escravo por 400 anos no Egito, e quando o povo voltou, aqueles que saíram do Egito, que se mantiveram fiéis, que mantiveram firmes na presença de Deus, apesar do deserto, apesar das batalhas, eles foram honrados, e eles foram honrados lá atrás, e o Senhor está dizendo: então vocês verão novamente a diferença entre um e outro, entre os que servem a Deus e não servem, nesse novo momento de lutas. Vamos entender que esse tempo que estamos vivendo desde o mês de março, que já se vão aí quase 7 meses, quase isso, é um outro momento onde talvez nós vamos ver a diferença que Deus vai fazer entre um e outro. Veja, na verdade é que um e outro também vão se portar diferente diante de Deus. Por isso que quando Deus diz que vai fazer diferença entre um e outro, é porque tanto um quanto o outro se porta diferente diante de Deus. E aí eu queria que você olhasse para esse livro do Malaquias, olhasse para esse texto. Curiosamente, o Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e depois do Malaquias vem um silêncio terrível, sem nenhuma profecia,
até Jesus nascer. Antes de Jesus veio João Batista, né? Mas foram mais ou menos 430 anos quietos. Como se Deus dissesse o seguinte: ok, agora vamos ver como é que vocês estão. E aí então, aparece lá na frente, 430 anos depois, João Batista dizendo o seguinte: prepare o seu caminho, prepare o seu coração, Jesus está vindo. Eu queria que nós olhássemos juntos para esse texto, porque aqui tem dois momentos. O texto de Malaquias 3, 14 ao 18, tem dois momentos. Num primeiro momento, você vê a voz humana. Num segundo momento, você vê a voz de Deus. Então vamos olhar primeiro para esse momento da voz humana. Por exemplo, no versículo 14. Versículo 14 diz assim: então vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? Por isso agora, ele diz, consideramos felizes os outros. Mas vamos ficar nessa primeira parte, quando ele diz, o que ganhamos? O que ganhamos por obedecermos ao Senhor? É inútil servir a Deus. Gente, peraí, qual é a sua motivação, hein? Qual é a sua motivação em você ser uma pessoa de Deus? O que te motiva a ser uma pessoa de Deus? Sim, nós precisamos falar de motivações, porque se a minha motivação ela estiver errada, em qualquer área, em qualquer questão, eu vou me dar mal naquilo. Se a minha motivação, vamos olhar aqui para a família, se você se casou, e a sua motivação no momento do casamento estava errada, olha a bênção de Deus, você vai ter muito problema no seu casamento. E se você vai se casar ainda, e a sua motivação estiver errada, você vai ter problemas. Sempre que a motivação está errada, nós teremos problemas naquilo que estamos fazendo. Não faça nada, não tome uma atitude com a motivação errada. E biblicamente a gente olha aqui, o texto, o versículo 14 começa dizendo assim, é inútil servir a Deus? Peraí, é inútil servir a Deus? Baseado em que pensamento? Eles disseram que é inútil servir a Deus baseado em que motivação? Sim, gente, algumas pessoas pensam, eu creio se Deus suprir as minhas necessidades. Se Deus não suprir as minhas necessidades, peraí, aí a gente retoma aquela palavra anterior, o que me motiva? Meus irmãos, a gente está aí há 6 meses sem a igreja estar reunida presencialmente. Eu nesse momento estou aqui no templo da Terceira Batista, você sabe disso, mas você não tem noção do que é, para mim, olhar para esse templo, para essas cadeiras, e vê-las vazias, com 2, 3, 10 pessoas, muito triste isso. 6 meses atrás a gente se reunia aqui com quase 500, daqui uns dias, falta pouco tempo, talvez aí, pouco tempo, a gente vai estar retomando os cultos. A gente vai retomar os cultos. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente vai retomar com um número muito pequeno, em torno de 130, 140 pessoas no máximo. Tá, mas eu creio se Deus suprir as minhas necessidades. Tem gente que pensa assim. Então nesse tempo agora, nós estamos todos distantes uns dos outros. E algumas pessoas têm esfriado na fé, sabe por quê? Simplesmente porque não pode estar na igreja. Simplesmente porque eles não conseguem cultuar a Deus, não conseguem ter vida com Deus, sem estar num culto presencial. Mas você sabia que existem alguns lugares no mundo, onde as pessoas são proibidas de se reunir presencialmente durante a vida toda? E aí, como é que você viveria nesses lugares? Você viveria como cristão? Sim. Algumas pessoas, meus irmãos, alguns países, eles têm restrições terríveis com relação a igrejas cristãs, evangélicas, e as pessoas não podem se reunir. Muitos se reúnem escondidos, muitos se reúnem em lugares subterrâneos. Já imaginou se algumas pessoas que pensam como esse aqui colocou, é inútil servir a Deus? Queridos, se quando uma resposta não vem,
Ou talvez vamos pensar o seguinte: se uma resposta que eu quero não vem, pensa comigo, se isso me afeta espiritualmente, eu preciso repensar a minha vida com Deus. Porque o texto aqui estava dizendo exatamente sobre motivação, quando as pessoas falavam assim: olha, é inútil servir a Deus, é como se a resposta que eles queriam de Deus não estivesse vindo. Mas, veja, se o meu relacionamento com Deus, ele se abala, porque uma resposta que eu gostaria não veio, eu preciso repensar a minha vida com Deus. E isso se aplica a qualquer outra área da minha vida. E eu falei de família agora há pouco. Por isso que nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida, senão nós vamos ter problemas. E eu queria muito que você abrisse seu coração para entender essas verdades que nós estamos falando aqui. Curioso porque, olha, meus irmãos, se a resposta de Deus não vem, Deus vem como resposta. Grava isso no seu coração. De verdade, o dia que você fizer alguma oração e a resposta de Deus não vier, saiba que o próprio Deus virá como resposta. E é muito melhor Deus, Jesus, quando Ele vem como resposta. Sim, muitas coisas da minha vida a resposta não veio. Em algumas questões as respostas não vieram. Mas quando as minhas respostas não vieram, Jesus veio no lugar delas. Guarda isso. Escreve isso no teu coração. Quando a resposta não vem, Deus vem como resposta para o Filho dele. E é curioso, meus irmãos, algumas pessoas ficam muito preocupadas, tristes, abandonam a fé, porque eles recebem alguns nãos de Deus. Agora deixa eu me dirigir a você que é pai, ou a você que é mãe. Quero falar especificamente com você. Aliás, todo mundo. Talvez você não é pai, não é mãe, mas você é filho, né? Nenhum pai, nenhuma mãe responde sempre sim ao filho. E isso não é falta de amor. O pai, ele ama no sim e ama no não. Tem muitos pais e muitas mães me ouvindo, mas também você que não é pai nem é mãe, provavelmente você recebeu alguns nãos do seu pai e da sua mãe na sua vida, não foi? Ele deixou de te amar quando disse não? O curioso é que algumas pessoas pensam que Deus deixou de amá-las porque Ele não falou sim. E aí parece, né? Fica um negócio esquisito, que eu só amo a Jesus se Jesus falar sim. Como é que o pessoal fala aí? Mimimi, né? Se Deus falar não, vou ficar bravo com Ele, vou me afastar da igreja, e não sei o quê. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei agora há pouco? Se a minha resposta não vem e isso me afeta muito, eu preciso repensar minha vida com Deus. Porque a minha vida com Deus, ela precisa estar num nível onde eu não sou afetado se a resposta for sim ou se for não. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de sims e de nãos. Algumas pessoas, elas são tão frágeis espiritualmente que elas não suportam nãos. Elas não suportam contrariedades. Gente, é muito sério isso. Eu queria que você olhasse, interessante que algumas pessoas, tem um texto em Isaías 40, versículo 27, e eu gosto muito desse texto porque, deixa eu abrir aqui para você, Isaías, no capítulo 40, no versículo 27, a gente tem uma expressão que diz assim: será que o Senhor não se importa comigo? Será que Deus não se interessa mais por mim? Será que Deus não considera mais a minha causa? Olha que reclamação impressionante. Aí algumas pessoas ficam no versículo 27, nessa reclamação, e esquece o que o próprio Deus em Isaías 40 fala a partir do versículo 28, porque ele começa dizendo o seguinte: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador do céu e da terra, Ele não se cansa, não fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece aquele que está cansado,
Ele dá vigor àquele que não tem forças. Os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ei, amém? Então por que esse conceito de que quando alguma coisa não está legal, aí as pessoas começam a imaginar, Deus não se interessa por mim, Ele não cuida de mim. Olha aqui, guarda o que eu acabei de falar agora há pouco. Os pais, nós pais, também falamos nãos, e não deixamos de amar quando falamos nãos. Amém, queridão, queridona? Amém, bênção de Deus? Amém, irmãos? Pois é, mas também tem uma outra questão nesse texto. Primeiro são as motivações, mas como é que eu vejo a prosperidade dos outros? Versículo 15 de Malaquias 3,15, fala assim: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, e saem ilesos, e os que desafiam a Deus. Espera aí, gente, como é que você vê a prosperidade dos outros? Gente, sabe por que algumas pessoas, eles têm uma postura estranha em relação a isso? É que a estúpida, presta atenção nisso, a estúpida teologia da prosperidade, aliada a esse capitalismo selvagem que a gente vive, esse casamento dessa estúpida teologia da prosperidade com esse capitalismo selvagem que a gente vê, criou em muitas pessoas e em muitos cristãos o conceito de que feliz é quem tem muito. A culpa disso, isso não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia a ideia de que feliz é o que tem muito. Quem criou isso foi essa estupidez dessa teologia da prosperidade que você vê aí, e esse capitalismo selvagem que tem dominado muita gente, onde as pessoas trocam até a própria vida por alguma coisa, onde a vida vale menos que alguma coisa. Entendeu agora? E o problema é que isso afetou muitas pessoas. E aí você vê alguém com um carro, com uma casa, sei lá com o que você vai ver, né? Um está comendo um tipo de um lanche, o outro está comendo um outro, ele é mais feliz. Para com isso, meu Deus do céu. Olha, faça uma economiazinha e viaja para alguns países aí, onde as pessoas não têm nada além da sua vida com Deus. Você vai chorar. Sim, eu já tive a oportunidade de ir a alguns lugares muito simples, mas onde eu fui impactado pela alegria das pessoas, pela vida que elas tinham. Me lembro de ter ido no Peru, na época de um terremoto terrível no Peru, e de nós fazermos culto debaixo de algumas árvores, e as pessoas ainda machucadas por aquele terremoto, e um negócio lindo acontecendo naquela praça. Olha que coisa, é impressionante isso. As pessoas lembram às vezes da África, mas não é só na África não. Você vai na Bolívia, tive a oportunidade também de estar lá, e em algum lugar as pessoas não tinham nada, não tinha nada, mas o culto era daquele jeito. Eita, coisa linda. Quando estive em Uganda, meu Deus, culto mais lindo. As pessoas, meus irmãos, não tinham outra coisa além da vida delas com Deus. E eu só tinha lágrima para chorar e dizer o seguinte: misericórdia, meu Deus do céu. Eu preciso entender o que é a alegria de uma vida com Deus. Mas esse conceito, você entendeu o que eu estou falando? O problema é que nós fomos afetados por esse conceito, meu irmão. A gente foi afetado por isso. Então assim, criaram. Quando eu falo de teologia da prosperidade, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Quando eu falo de capitalismo selvagem, dominante no mundo de hoje, você está entendendo o que eu estou falando. O problema é que as duas coisas se casaram, e se casaram dentro do coração de alguns cristãos, moram lá dentro, e aí criou-se esse conceito de que feliz é quem tem muito. Agora, por favor, lembre-se que, quando você olha para esse versículo 15, ele fala assim: como é que eu vou olhar os ímpios, os que não servem a Deus, prosperando, e eu não estou prosperando? Queridão, em nome de Jesus, cuidado com as comparações, porque toda comparação é manca. Comparar os que servem a Deus com o que não serve a Deus, toda comparação é imprópria, é manca, é pobre.
Então evite viver em base de comparações. Amém, gente? Jesus precisa ser. Aliás, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Quando Jesus é tudo para mim, então eu alcancei maturidade espiritual. Eu vou repetir. Quando Jesus é tudo para você, então você alcançou maturidade espiritual. Enquanto o seu olhar estiver para algumas coisas, enquanto você for feliz por ter alguma coisa, você está trocando as coisas, e aí Jesus não é tudo para você, e você precisa crescer. Eu não estou dizendo, por favor, você não me ouviu dizer que ninguém gosta disso, de prosperar. Não estou falando isso. Eu não disse, por exemplo, que Deus não faz ninguém prosperar. Faz, Jesus faz prosperar, faz crescer, faz você ser abençoado, e sim, Ele faz isso. Eu estou dizendo que o problema é quando a vida vive em função disso. O erro está aí, o erro do livro de Malaquias, do capítulo 3 de Malaquias, está aqui, onde as pessoas elas faziam essas comparações. Olha para os ímpios, olha para aqueles que não servem a Deus, eles estão prosperando e nós estamos sofrendo. Por favor, você entendeu o que eu falei? Quando Jesus é tudo para mim, então eu alcancei maturidade espiritual. Se Jesus não é tudo para mim, eu preciso cuidar. Mas aí, eu disse para você que esse texto tinha duas partes. Tem a voz humana, que é essa voz até agora, a questão da motivação, olhando para a prosperidade dos outros. Mas aí vem a voz de Deus no versículo 16 de Malaquias 3, que eu acho muito interessante, quando ele diz assim: depois, aqueles que temiam ao Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca daqueles que temiam ao Senhor, e honravam o seu nome. Meu Deus, Deus registra nosso relacionamento com Ele de uma forma tão linda. Ele usa uma expressão aqui, que Ele escreve um livro como memorial do nosso relacionamento com Ele. Não me pergunta o que é isso, que eu não sei e ninguém sabe, tá bom? Eu sei que está escrito aqui, ele fala que Ele escreve um livro. Ele escreve um livro sobre o seu relacionamento com Ele, lá na glória. Fica firme que lá na glória você vai saber que livro que é esse, o que Ele escreveu, entendeu? E aí vai ser muito legal, você vê lá, né, o que Ele escreveu sobre o seu relacionamento com Ele. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Ele registra. E se Ele registra, Ele não registra de graça. Se Deus registra o seu relacionamento com Ele, é para que nos momentos de dificuldades aconteça algo do tipo Salmo 23, quando diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que mesmo? Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Entende isso? Fica registrado. O Senhor tem um registro. Agora, por outro lado também, o Senhor registra, tá? Os ranhetas, os reclamões. Ele registra essas pessoas que ficam de mimimi. Ai Deus, o Senhor não falou, não, o Senhor não respondeu. Ai Jesus, o Senhor falou não. Eu queria uma coisa, o Senhor fez outra. Meus irmãos, é sério isso. É sério isso. Pessoas, meus irmãos, enfraquecidas na fé, porque Deus disse um não. Infelizmente, meus irmãos, nós temos perdas, nós temos dores, nós temos lutas. Mas a nossa vida, a sua vida não pode ser pautada por conta disso. Os sofrimentos não podem determinar quem você é, porque se o teu sofrimento determinar quem você é, você está se fazendo menor do que aquele sofrimento. E em Jesus você não é menor do que nada. Amém? Em Jesus você pode ser maior do que qualquer situação, do que qualquer sofrimento. Agora você não pode também focar sua vida com Deus. Eu vou clamar ao Senhor, eu vou não sei o que, eu vou na vigília de oração, eu vou ser o melhor homem de Deus, a melhor mulher de Deus, para alcançar tal coisa. Se eu não alcancei, eu caio, quebro as minhas pernas e digo: não quero saber mais de Jesus. Oh, peraí, meu filho. Entendeu? Por favor, restaura a sua vida com Deus, repensa a sua vida com Jesus. Não faça igual o povo fez, não. Sabe por quê? Porque depois de Malaquias, sabe o que aconteceu? Deus ficou quieto. Claro que Deus não falou isso, mas imagina que foram 430 anos quieto, sem voz de Deus, sem voz profética,
sem nada, sem nada, sem nada. Por favor, eu queria que você atentasse para essa verdade, porque o versículo 17 diz que Deus trata com honra. Olha o versículo 17 de Malaquias 3, Deus trata com honra aqueles que são dele. Ele diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor, vocês serão para mim um tesouro pessoal. Eu terei compaixão de vocês, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Queridos, duas expressões lindas que o Senhor fala aqui para aqueles que são dele. Ele diz: vocês serão o meu tesouro, serão a minha alegria, serão o meu prazer. Alguma coisa do tipo que Deus falou com Jesus. Você lembra quando Jesus se batizou? O Espírito Santo veio sobre Jesus, e aí uma voz do céu falou o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Olha que coisa linda, não? O próprio Deus se referindo a você também, a cada um de nós, que permanecemos firmes com Ele. Quando Ele diz assim, que eu terei compaixão daqueles que ficam na minha presença, como um pai tem compaixão do seu filho. Compaixão, meus irmãos, esse cuidado de Deus, onde Ele te ama tanto que Ele age em cima do amor que Ele tem por você, e não por amor por qualquer outra coisa. Deus não tem um tipo de relacionamento comigo e com você, algo do tipo assim: ah, tadinho do meu filho, ficou meio assim, então eu vou dar alguma coisa para animar ele. Ah, meu filho está meio assim, eu vou dar alguma coisa para recuperar ele, eu vou ganhar. Imagina Deus tratando com você assim: eu quero você na minha presença, então para não perder você eu te dou isso, para não perder você eu te dou aquilo. Você faz isso com seu filho? Ninguém faz isso com ninguém. Então, por favor, aprenda a ter um relacionamento com Jesus na base do amor, e não de nenhuma troca, porque Deus, Ele não te amou com base em troca. Jesus não se entregou pensando em outra coisa, Ele se entregou pensando só em você. Amém? E aí o versículo 18 eu acho muito interessante, porque aí é quando ele diz, né? Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E é curioso que, quando está dizendo aqui, não é que Deus, só Ele vai fazer, não. No mundo, meus irmãos, você percebe claramente a diferença do justo para o ímpio, a diferença para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve a Deus. É incrível como que algumas pessoas, meus irmãos, se você olhar pelo mundo, pela sociedade aí, você vai perceber que algumas pessoas, meus irmãos, que eles até têm muita coisa, mas eles vivem numa encrenca dos infernos. Tem um monte de coisa, mas vive encrencado, vive em crise, vive em problemas, vive debaixo de crítica, vive debaixo... Sabe por quê? Porque são ímpios. As coisas que eles têm não livram eles de serem acusados, de serem apontados, de serem um monte de coisas. Por outro lado, você não vê uma pessoa que é de Deus, sendo atacada, porque ela está sendo preservada pelo Senhor. Eu queria muito que você atentasse para a verdade que está nesse texto, e eu queria então voltar àquela pergunta que eu fiz no início. Como é que tudo isso tem, como é que você tem sido, como é que você tem gerido, como é que você tem encarado todos os seus últimos meses? Gente, aquela expressão assim, não está fácil para ninguém, ela é muito verdade agora, né? Mas se tudo tivesse sem essa pandemia, também nós teríamos um monte de outras situações, no campo social, no campo político, no campo espiritual. Então você não deve pautar a sua vida por essa pandemia ou por qualquer outra situação. Não. Vários problemas. O grande problema é que a grande questão é que às vezes a gente escolhe, a gente sorteia algum momento. A gente sorteia aquele momento para quê? Não, eu estou mal por causa disso, eu estou mal por causa daquilo, eu sorteei por acaso essa pandemia, porque aí você alista um monte de coisas. Não, talvez você nunca ouviu isso, mas se não tivesse essa pandemia que nós estamos tendo aí há um pouco mais de 6 meses, talvez nós teríamos outras lutas, outras batalhas, outras questões. Você está me entendendo? Então,
A gente vê algumas coisas, a gente vê algumas práticas anti-humanas, como racismo. Pessoas, meus irmãos, na chamada nação, primeira, maior nação do mundo. Olha lá o que está acontecendo. Pessoas, meus irmãos, se degladiando, pessoas se odiando por causa da cor da pele. Independente de pandemia, tá bom? Entende isso? Pessoas, meus irmãos, fazendo coisas absurdas por causa de... Enfim, pessoas rejeitando umas às outras. Pessoas, meus irmãos, brigando, se odiando. Entende que a questão aí, você não tem que sortear essa pandemia para dizer que ela é culpada disso ou culpada daquilo. Nós não podemos sortear algumas coisas, queridos, porque aí nós estamos nos escondendo atrás disso. Não se esconda atrás disso. Não se esconda atrás de nada. A sua vida com Deus, ela precisa expor você com segurança diante de todas as questões. Amém? Em nome de Jesus. Então, por favor, eu queria chamar você, e esse texto é um convite a você se voltar para Deus, a você se entregar para Jesus, a você repensar a sua vida com Ele, a você resgatar o seu amor por Jesus, por Ele, por aquilo que Ele fez, não por aquilo que Ele pode te dar, não por aquele milagre que você quer tanto ou queria tanto, não. Amém? Jesus é teu, Ele se entregou por você. Então, por favor, essa é uma palavra pastoral, até porque, meus irmãos, nós já estamos vivendo um momento muito especial, aí que a gente sonhava tanto, que é o comecinho da tal da queda da curva. Glória a Deus. Mas, não sorteia nada não, tá bom? Isso aqui é a culpa disso, a culpa daquilo, não. Você e Deus. E eu estou te chamando para você repensar, resgatar. Eu estou chamando você para reavivar a sua vida com Deus. Por isso que o tema dessa reflexão é eu, as lutas e Deus. Ore. Feche os teus olhinhos aí e gasta um tempo com Deus dizendo assim: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho me deixado afetar por essas questões que estão acontecendo e muitas vezes usando elas como desculpa da razão do meu enfraquecimento espiritual. Eu estou usando o fato de não poder estar nos cultos presenciais como razão e justificativa para eu estar frio na fé. Eu estou usando a ausência de cultos presenciais para justificar o fato de eu não estar lendo a Bíblia, orando, adorando e tendo uma vida espiritual viva e acesa diante do Senhor. Pai, nos perdoe por isso. Nos perdoe por justificar o enfraquecimento da nossa vida com o Senhor. Nos perdoe, Senhor, por justificar o esfriamento da fé. Nos perdoe por olhar para as coisas e dar muito mais valor a elas do que ao Senhor. Nos perdoe por pautar a nossa vida com o Senhor por respostas. Nos perdoe e renova em nós agora a Tua presença. Renova em nós, Pai, restaura em nós esse renovo, essa sede, essa vontade de estar diante do Senhor, essa vontade de se entregar, de ser totalmente seu. Nos perdoe e nos restaure. E ao nos restaurar, começa a reescrever esse livro lindo, esse memorial que o Senhor tem sobre cada um de nós. E obrigado porque o Senhor considera aqueles que te servem. O Senhor faz diferença. O Senhor nos trata como especiais. Obrigado por tua compaixão. Obrigado porque o Senhor não se esquece de nós, mesmo se nós esquecermos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me resgatou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que desejo ouvir, que sopra o Espírito, abre o céu e enche o teu coração, ser reconhecido, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém, gente? Deus conhece os dele, Deus conhece você, seja dele sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Eu quero dar uma palavra para você sobre a questão da volta aos cultos. Queridos, a gente tem sido muito cuidadoso com relação a esta questão. Eu sei que em alguns lugares as pessoas já voltaram, só que cada um responde por si. Já disse para vocês e repito,
eu respondo diante de Deus e diante desta igreja por ela. E eu quero cuidar dos meus cordeirinhos, preciso cuidar deles. E eu queria dizer para você o seguinte: nós temos orado e conversado muito entre nós, e a gente entendeu que nós vamos fazer uma volta bem paulatina, bem cuidadosa. Por exemplo, nesse sábado, o pastor Guimar já volta o encontro dele com os jovens e adolescentes. A partir da semana que vem, na sexta-feira, a pastora Salônica volta o encontro com as mulheres. E aí vai ficar então semana que vem, as mulheres na sexta, às 8 da noite, e os jovens e adolescentes no sábado. Na outra semana, o pastor Éder volta com os homens. E aí na terça-feira, às 8 da noite. Então fica os homens na terça, as mulheres na sexta, os jovens e adolescentes no sábado. Na outra semana, aí nós voltamos um culto no domingo, só às 5:30 da tarde. Por quê? Então nós vamos inicialmente, você entendeu? Nós vamos voltar um grupo por semana. Essa semana volta os jovens e adolescentes. Na semana que vem então vai ficar mulheres e jovens e adolescentes. Na outra semana vai ficar homens, mulheres e jovens e adolescentes. E na outra semana vai ficar homens, mulheres, jovens e adolescentes, e um culto às 5:30 da tarde. Porém, deixa eu explicar para você, não será culto dos homens, será um culto normal, comum da igreja, só com a presença dos homens. Por quê? Na sexta-feira, um culto da igreja comum, não aquele culto de mulheres, na sexta-feira. Por quê? Quando na terça o pai estiver aqui no templo, no culto, a mãe vai, se ele tem filho, a mãe vai estar com a criança. Na sexta-feira, a mamãe vem e o papai fica com a criança. Por quê? Porque não é aconselhável ainda a volta dos idosos e das crianças. Não sei se você percebeu, nesses 4 grupos não estão incluídos crianças e idosos, que são grupos de risco, correto? E por que nós não vamos ter 2 cultos, um de manhã e outro à tarde? Deixa eu explicar para você. Nós queremos dar um espaço de um culto para o outro. Por isso que nós teremos um culto na terça, nós teremos outro na sexta, teremos outro no sábado e teremos outro domingo à tarde, para que haja uma distância saudável entre um encontro e outro, para que o ambiente do templo seja pulverizado, detetizado e haja um espaço natural. Se não fizermos nada, só o fato de ficar vazio já se torna limpo, não fica nada aqui, correto? Então, só para você entender, tá? Nós vamos fazer essa volta, e aí daqui a um tempo nós voltaremos um outro culto domingo de manhã. Porém, você que já veio na terça os homens, você que já veio na sexta as mulheres, você que já veio no sábado os jovens e adolescentes, deixa o culto de domingo à tarde para outras pessoas que não vieram, tá bom? Por quê? Porque nós só podemos receber até 140 pessoas aqui no templo. Então, nós não vamos fazer igual algumas igrejas estão fazendo, que chegaram lá, colocaram 4, 5 cultos no domingo. Isso não é saudável do ponto de vista da saúde. Nenhum profissional da saúde diria que isso é saudável. Porque é muito perto, um culto às 8, outro às 10, outro ao meio-dia, outro às 4 e outro às 6. Isso não é saudável. Então assim, o ambiente não consegue ser limpo num período tão curto. Por outro lado, se você tem aí um mínimo de 24 horas, então o ambiente se torna muito mais limpo. Amém? Então, você entendeu? Precisa repetir? Vamos lá, rapidinho? Nesse sábado, pastor Guimar volta com jovens e adolescentes. Semana que vem, sexta-feira, as mulheres e jovens e adolescentes. Na outra semana, terça-feira, homens, sexta, mulheres, sábado, jovens e adolescentes. Na outra semana, terça-feira, homens, sexta, mulheres, sábado, jovens e adolescentes, e domingo, 5:30 da tarde. Combinado então? Assim está sendo feito a volta dos cultos. Deus te abençoe. A gente está com muita saudade. Lembrando que todos esses cultos, nós teremos todos os cuidados, álcool em gel, você com máscara,
e traz a sua aguinha para não ter nenhuma dificuldade, para ninguém, não, os bebedouros não estarão sendo liberados para aquela aglomeraçãozinha saudável que se tinha antes. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê um dia lindo, uma semana linda e abençoada. Amém? Ah, não posso me esquecer, né? O nosso abraço.